Senhor presidente, primeiro e segundo secretário, caros colegas vereadores, público presente aqui nessa sessão de hoje. Meu boa noite. Ouvindo um pronunciamento dos vereadores do dia 22 de março de 2016, eu não pude estar presente aqui na sessão, mas a gente tem a TV Câmara, e ouvindo o pronunciamento de alguns vereadores, a gente tem que trazer aqui a resposta para algumas indagações que nos são feitas e atinge a nossa região, ali de Rio da Barra. Então, ouvindo o discurso do vereador Dorivaldo dos Santos, o mesmo fez alguns comentários em relação a uma ambulância que a gente tinha lá em Rio da Barra, que segundo ele não servia de nada e que o mesmo novamente solicitou que eu trouxesse para cá uma relação com o nome de 10 pessoas que teriam sido atendidas pela ambulância. Eu não trouxe essa relação com o nome dessas 10 pessoas. Primeiro, porque eu não devo satisfação ao vereador. Eu devo satisfação ao povo que votou em mim, lá naquela região. Eu trouxe aqui um abaixo-assinado, datado de junho de 2013, entregue ao líder do governo aqui nessa casa, era o vereador Luiz Abel. Então tem aqui, mais de 10 assinaturas, eu acredito. Se o povo de lá assinou esse abaixo-assinado, sabia para que era, é porque ela servia de alguma coisa, né? Existia lá e servia de alguma coisa. Então, recorrentemente, ele faz menção que a ambulância não servia de nada, não saía do canto, não serviu a ninguém. Mas aí a gente tem que vir aqui e mostrar que ela servia, que foi um benefício deixado lá e que nos foi tirado. Então está aqui. E eu não vou estar me preocupando de forma nenhuma de estar trazendo relação de nada aqui. O povo que me julgue aí no próximo pleito, que veja lá as minhas ações e as minhas atitudes. Se for para voltar para essa casa, eu volto. Se não for, a gente continua desenvolvendo lá o trabalho que a gente sempre desenvolveu. Então, falando nisso também, eu ouvindo lá o discurso, vi que ele fez referência também a mim e a ex-prefeita Cleide, em relação a uma casa que ele construiu lá no sítio de uma senhora, Dona Maria, e que ele disse que a mesma não votou nele, porque eu e a ex-prefeita fomos lá prometer os móveis da casa. Ele tinha construído e a gente foi prometer os móveis da casa, e por isso que a mulher não votou com ele. Mas eu queria dizer que a gente não trabalha dessa forma. E a gente não prometeu móveis nenhum. O que a gente escuta lá e o que a gente ouviu lá é que a senhora não votava nele porque ele usava isso como uma bandeira de campanha. Em todo canto que chegava dizia que tinha feito uma casa para uma senhora lá. E ela dizia que não gostava disso, de estar sendo usada como bandeira de campanha de ninguém. Certo? Então ela não queria ser marketing de ninguém e não gostava disso. E que também essa casa não tinha tido só a ajuda do vereador, tinha tido a ajuda de outras pessoas que na época era o deputado Armando Monteiro e o ex-prefeito Jalvaci trabalhava com eles e tinham ajudado também na construção dessa construção. Então, a gente não prometeu nada. Se ela disse aqui, eu digo que é mentira. E a gente não sai aí prometendo, até porque eu sei que isso é crime e não ia estar fazendo desse jeito. Certo? O vereador também relatou várias obras como ações, que eu considero sendo como obrigações e não ações. Se eu fosse aqui trazer o que o executivo fez ao meu pedido, porque eu não executo nada, eu sou vereador, eu apenas peço. Então, se eu fosse trazer aqui, ao longo desses 3 mandatos que eu tenho, a relação de todas as cacimbas, de todos os poços, limpeza de barragem, recuperação de estrada, eu vou passar um bom tempo aqui da noite relatando essas coisas. Então, eu acho que isso aí são ações e obrigações que a gente tem que fazer na região. Agora, a gente, como vereador, a gente pede.
E eu posso aqui relatar, se for preciso, nesses anos todos, alguns pedidos nossos que foi feito lá. O vereador Antônio Almeida foi secretário aqui e sabia que a gente fazia esse serviço constantemente. Tinha dia que se cavava lá várias cacimbas, que se fazia limpeza de algumas barragens. Eu não vou trazer isso para aqui não, certo? Não vou estar detalhando isso aqui não. Mas eu gostaria de dizer que se a gente for começar a relatar isso aqui, eu vou ter que voltar a 1968, quando meu pai foi subprefeito, e nessa época os subprefeitos eram eleitos, certo? E ele teve 333 votos na gestão do prefeito João Vale, e depois do professor Arlindo. E uma das obras que eu acredito que seja uma das mais importantes que tem lá, eu tenho até o convite da inauguração dessa obra, foi a construção da Escola Coronel Hernando Gomes, que ainda hoje serve lá a população, e muitos aqui puderam participar da festa de 40 anos de bodas de rubi daquela escola, que ainda hoje está lá servindo a população. E também a barragem, que a gente chama lá de barragem nova, tem a mais antiga e uma mais nova. Então, se eu for começar a relatar, eu vou ter que começar de lá para cá. Porque, às vezes, o vereador vem aqui e diz como se a gente nunca tivesse feito nada, como se a gente nunca tivesse executado nada. Respeito o trabalho dele, respeito o trabalho do pai dele, que também fez muita coisa para o povo daquela região. Agora, chegar aqui, aí, como se o mundo tivesse começado de 2009 para cá, aí eu não concordo, não. Porque nós tivemos Dona Corina, que também fez muito para o povo ali daquela região. Teve o vereador Bartolomeu Roque, Tota, teve o vereador Jesus Paz. Então tiveram outras pessoas, seu Valdemar, que foi vice-prefeito, que foi vereador também, seu Demócrito, que foi o primeiro vereador daquela região. Então todas essas pessoas, elas deram sua contribuição, certo? Mas às vezes se passa aqui, como que a gente não faz nada, como que a gente não socorre ninguém, como que nada é feito naquela região. Também de vez em quando diz que teve quase 1000 votos. Eu tive só 622. Mas eu gostaria de dizer, eu me orgulho desses 622 votos, que cada pessoa vestiu sua roupa nesse dia e saiu de casa para me dar, né? Para votar. Eu tenho orgulho. E não vejo aqui diferença nenhuma no meu voto aqui dentro dessa casa em relação a nenhum outro vereador. O vereador Zequinha teve menos voto, o vereador Ivan teve menos voto, o vereador Antônio Henrique teve menos voto, mas o nosso voto aqui é tão importante como o de qualquer outro. Não é melhor nem é pior do que o de qualquer um vereador. Então eu sou grato a essas 622 pessoas que vieram e que votaram em mim nesse dia e que eu estou lá e aqui representando. Então, eu gostaria de dizer que às vezes nem sempre a quantidade ela é reflexo de qualidade, né? Então, a gente às vezes tem pessoas que tiveram tantos votos e que às vezes não desempenham tão bem o seu trabalho, certo? A gente tem um exemplo aqui do vereador Luiz Abel, que teve mais votos, eu acho até injusto, e não veio, né, para cá como vereador. Deveria ser quem foi mais votado, ele teve mais votos até do que eu, certo? E faz um grande trabalho, é um grande parlamentar, que a gente hoje até aproveita aqui para agradecer esse tempo de convivência e outras gestões, e a gente sabe do respeito que um tem por o outro e da forma como a gente se trata e se respeita mutuamente. Então, eu gostaria de fazer esses esclarecimentos aqui, porque fica só aquela forma de como a gente lá não está realizando nada e não está fazendo nada. Eu acredito que se eu não fizesse nada por aquela região, eu não teria 3 mandatos de vereador. Então, dito isso, eu queria aqui falar também e lembrar que tem uma recomendação do senhor promotor que diz respeito à contratação do pessoal para a educação e para a eleição de gestores escolares. Isso foi muito bom, porque só veio atestar que nós, da Comissão de Educação aqui, estávamos corretos. Não é, professor Ivan? Então, nós procuramos a Secretaria da Educação, informamos que era necessário se fazer, e tem aí uma recomendação da Justiça. Agora, se vai ser cumprido ou não, isso não cabe a nós. Não é mais que foi levado ao conhecimento aí através dos blogs das pessoas, e a gente sabe que
nós estávamos certos em relação a essa questão. E a gente fica aqui meio triste, porque era para o nosso sindicato estar lutando, nos defendendo aqui, os professores, os ex-gestores, os funcionários que de alguma forma se sentiram lesados ou violados nos seus direitos, e a gente não tem. Então, por isso que muitas vezes os próprios funcionários têm que recorrer à justiça, porque o órgão que nos representa não faz nada, não desempenha o seu papel. Esse órgão é o Sintemus. E aí vem um decreto, o decreto número 01/2016, de 1 de janeiro de 2016, e eu fico pensando, quando nós fomos lá, em outubro de 2015, lá na educação, nos disseram que esse decreto já estava pronto e que ia haver as eleições. Aí o decreto chega com data de 1 de janeiro de 2016, um decreto que modifica todo o processo de escolha de gestores, que é um cargo que não tem atrativo mais nenhum, que ninguém está mais nem querendo, porque é bronca e dor de cabeça. Então vem com várias coisas, inclusive atrelando resultados à exoneração do gestor que não conseguir aqueles resultados ali propostos no plano pedagógico. Então a gente fica, quem é que vai querer se candidatar se não tem apoio, se falta merenda, se não tem um transporte adequado, as coisas falhas? Quem é que vai se submeter a concorrer numa eleição desse tipo? Não é isso? Porque o salário não tem atrativo nenhum. Então vai ter mais dor de cabeça. O apoio é muito pouco por parte da Secretaria de Educação. A gente não vê esse apoio. Vê essas coisas faltando na escola. E eu posso falar e atestar que eu vivencio isso todos os dias. Vejo lá até as angústias de quem está na gestão tentando corrigir certas falhas. Aí fica difícil, né? Conseguir pessoas que queiram realmente concorrer e estar disposto a fazer esse trabalho. E também, a gente hoje estava esperando que viesse aqui para a Câmara o projeto de lei, né, do reajuste do piso dos professores. Porque nós temos uma data base, que é 30 de março, e com efeito retroativo a janeiro. E teve um movimento aí, há uns 15 dias atrás, onde uma comissão entrou para a prefeitura para falar lá com o pessoal que os receberam, e eles disseram que mandariam até o dia 30 de março o projeto aqui para casa. Pelo que eu ouvi, do que foi lido ali pelo primeiro secretário, esse projeto não deu entrada. O projeto que trata do reajuste do piso salarial dos professores, que esse ano é 11,36%. E esse projeto ele atende à Lei Federal número 11.738, do ano de 2008, de 16 de julho de 2008. E estava sendo dado todos os anos. A gente entende que existe uma crise, que o Brasil está passando por uma crise econômica, política, mas que a gente quer uma explicação. A gente quer a folha de pagamento, vereador Antônio Henrique, da educação, para que a gente possa verificar quanto realmente está se gastando com a folha de pagamento da educação e a gente possa fazer um comparativo com o que vem de Fundeb para Sertânia. E a gente sabe que, no mínimo, é para se gastar, no mínimo, 60% com o salário de professor. Não diz o máximo, diz o mínimo do Fundeb. Então, a gente tem que ver se realmente está faltando. Então, vamos pedir o complemento à União, porque a lei também diz isso. Quando o município não tem condição de arcar com a lei do piso, vamos pedir, ele prova realmente que não tem condição e vai solicitar ao governo federal um complemento para aquele piso. O que não pode é os professores ficarem sem ter o seu reajuste. Consequentemente, não tendo o reajuste dos ativos, né, dos professores ativos, os inativos também não terão. Um minuto, vereador.
Então, a gente está aqui hoje preocupado com isso. Tinha muitos outros assuntos para a gente falar também, mas agora a gente vai ficar sempre se inscrevendo e trazendo para aqui. A gente também tem umas observações para fazer em relação ao plano de governo, de algumas coisas que a gente tem aqui e que não foram realizadas, mas que a gente vai começar também a cobrar, e dizer que estamos aqui aguardando para ver se esse projeto de lei, pessoal, chega e a gente tem alguma explicação. Caso contrário, a gente vai pedir também, através aqui da Comissão de Educação da Câmara, uma reunião com o pessoal da Prefeitura para que nos explique, porque até a presente data não mandaram o projeto de lei. Muito obrigado, senhor presidente.